Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, você que está me permitindo entrar na sua casa neste momento. Se este é o nosso primeiro encontro, que bom ter a sua companhia aqui. Mas se nós já nos vimos em outros vídeos, é sempre bom rever os amigos. Seja bem-vindo mais uma vez, ok? Eu quero dividir com você nessa tarde uma palavra sobre a herança de Caleb. Está aqui no livro de Josué, no capítulo 14, e no versículo 6 em diante. Essa palavra eu confesso para vocês que durante a semana, quando eu estava meditando sobre ela mexeu muito com meus brios espirituais. E eu vou tentar dividir aqui com você e ver se tem um paradoxo essa palavra entre nós. Tá? Então, presta atenção aqui comigo, eu vou ler alguns versículos aqui, para a gente poder chegar num denominador comum. Josué capítulo 14, versículo 6 diz assim: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Aí Caleb estava falando com Josué a respeito de nós dois. O Senhor falou conosco lá em Cades Barneia a respeito de nós dois. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como senti no meu coração. Então veja bem, irmão, daqui a pouco nós vamos continuar lendo aqui. Deixa eu compartilhar com você aqui essa palavra. Deus tinha feito uma promessa para Josué e Caleb. E Moisés foi bem claro, bem sucinto, bem objetivo quando Moisés fez essa promessa. E aí Moisés separa 12 homens, 12 príncipes de cada tribo, e envia para espiar a terra prometida. Chegando lá, todos eles olharam a terra, viram as dificuldades que teriam, espiaram, espionaram tudo e chegaram e voltaram trazendo um relatório para Moisés. Cada um deles viu a terra de uma perspectiva diferente. Cada um deles viu a moeda de um lado diferente. E a maioria deles se aterrorizaram com o que viram na terra prometida. Olha, Moisés, lá tem gigantes, lá tem homens valentes, preparados para a guerra, e etc, etc. Enfim, eles relataram aquilo que eles viram. Mas quando chegou a vez de Josué e Caleb relatar a Moisés o que eles viram, eles contaram de uma outra perspectiva. Disseram a Moisés: olha, Moisés, realmente é verdade. Tudo isso que eles falaram, eles estão certos. Lá existem homens preparados para a guerra, existem homens valentes, homens corajosos, homens fortes, homens guerreiros, cidades fortificadas, enfim, todas essas dificuldades que eles falaram, eles estão certos, realmente é verdade. Eles não estão mentindo. Só que lá também, Moisés, tem cachos de uvas que precisam de 2 homens para carregar, de tão grande que é. Lá, Moisés, é a terra que mana leite e mel. Lá, Moisés, é a terra da nossa possessão, da nossa herança. Lá, Moisés, é uma terra que nós vamos entrar lá, vamos expulsar os moradores de lá e vamos tomar posse porque o Senhor é conosco. Ou seja, enquanto uns falavam das dificuldades, eles mostravam as virtudes que eles viram naquela terra. E assim tem acontecido conosco nos dias atuais. Quando Caleb chega para Josué e reclama a parte da sua herança, ele fala: olha, Moisés, olha, Josué, você lembra quando Moisés falou conosco há 45 anos atrás? Eu era jovem, você também. Nós tínhamos forças para ir para a luta, para ir para a guerra, para ir para a batalha, para tomar as cidades fortificadas. Fizemos isso juntos. Conquistamos aí mais de 30 reinos.
despojamos os nossos inimigos. E agora, Josué, eu já estou com 85 anos de idade. Eu estou pensando em dar uma parada. Estou pensando em cuidar da minha família, dos meus filhos, dos meus gatos, das minhas ovelhas. Estou pensando em cuidar dos meus netos que estão vindo aí, ou que já estão aí. E eu quero, Josué, como parte da minha herança, aquilo que Moisés nos prometeu há 45 anos atrás. Olha o que diz a palavra aqui, meu irmão. Continuando aqui com vocês. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, seu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora já tenho 85 anos de idade. Ô Josué, eu quero dar uma parada. Eu acho que eu já contribuí, Josué, com aquilo que eu pude. Então está na hora de eu cuidar um pouco da minha vida e da vida da minha família. Mas não pensa que eu estou fraco não, Josué. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, Josué, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste os que os enequins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseveraram em seguir ao Deus de Israel. O que nós aprendemos aqui, meu irmão? Deus fez uma promessa para aquele rapaz. Naquela época ele era jovem, 40 anos de idade apenas. Só que se passaram 45 anos depois dessa promessa. E ele jamais esqueceu aquilo que o Senhor fez a ele, que disse a ele. Ele jamais tirou aquilo da cabeça. Olha, um dia eu vou voltar aqui neste lugar e vou tomar posse daquilo que o Senhor já me deu. Um dia Deus vai me conservar em vida. Um dia Deus vai me fortalecer, vai me dar força, vai me dar saúde. Porque eu vou entrar aqui, vou expulsar todos os inimigos que estão aqui e vou tomar posse daquilo que Ele já me deu. Não é daquilo que Ele ainda vai me dar, é aquilo que Ele já me deu. E nesse intervalo, meus irmãos, passaram-se apenas e tão somente 45 anos. E a palavra do Senhor diz aqui que ele estava tão forte, tão vigoroso, quanto 45 anos atrás. E o melhor, ele estava tão disposto a lutar por aquilo que o Senhor já tinha dado a ele. Essa palavra, nessa semana, meu irmão, eu passei a semana toda pensando nessa palavra. Confesso para vocês. Analisei nas minhas madrugadas, nas minhas tendas pessoais, o que Deus me falou há 44 anos atrás. Eu estou caminhando nesta vida de cristianismo desde os 13 anos de idade. E faz 44 anos que eu estou nessa caminhada. E essa semana, numa das madrugadas, Deus me fez lembrar de uma promessa que Ele tinha me feito lá atrás, quando eu era bem garoto, bem jovem. E eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me dando forças, o Senhor está me dando vigor, o Senhor está me amadurecendo, o Senhor está renovando a minha mente para que eu caminhe debaixo dessa promessa que o Senhor tem me dado. Para que eu não esqueça da promessa que o Senhor me fez quando eu tinha 13, 14 anos, lá atrás. Lá no início dos anos 80. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer nessa tarde? Que tipo de promessa Deus tem feito a você? Será que você já esqueceu dessas promessas? Vou levar
você a refletir de uma outra perspectiva agora. Qual foi a promessa que Deus te fez, que talvez você já tenha se esquecido? Nós vemos aqui na vida de Caleb que havia passado 45 anos e ele não esqueceu. Nós vemos na vida de Caleb que as forças deles estavam em perfeita harmonia com o seu corpo. A sua memória não enfraqueceu. A sua vontade de lutar, de possuir aquilo que Deus tinha dado a ele, estava viva dentro de si. Ao contrário de nós, meus irmãos, que muitas vezes, por causa de umas simples bobagens, besteiras, jogamos fora as promessas de Deus. Isso já aconteceu com você? Comigo já. Já aconteceu em algum momento lá atrás, de ira, de decepção, de angústia, eu reclamar para Deus sobre as promessas que Ele tinha feito comigo. Talvez seja essa a sua situação nessa tarde. Deus falou tantas vezes contigo lá atrás, Deus falou tantas vezes, te prometeu tantas coisas, e naquele momento talvez você tenha chorado e acreditado naquelas promessas, mas com o passar do tempo, aquela chama viva, ardente que estava dentro de você, foram se apagando aos poucos. Na vida de Caleb foi o contrário. Aquela chama ardente acendia cada vez mais, a ponto de ele chegar e falar para Josué, falar, Josué, quando Deus me fez essas promessas, 45 anos atrás, eu ainda estou tão jovem, tão forte, com tanta vontade de lutar, como naquele dia que nós recebemos a promessa. Então eu quero te pedir nessa tarde, meu irmão, minha irmã, reconsidere essas promessas na sua vida. Talvez essa tarde você esteja aí refletindo, puxa vida, olha, Deus falou tanta coisa para mim, Deus me prometeu tanta coisa, e em algum momento de frustração eu joguei fora tudo isso. Mas acredite, chegue hoje, nós não temos hoje um Josué para nos animar, mas temos um Espírito Santo para nos ouvir. Chegue diante do Espírito Santo e falar, Espírito Santo, olha, eu me frustrei em tal momento da minha vida. Eu me iludi, ou me iludiram, e por causa disso eu me afastei dessa promessa. Mas me traz de volta essa promessa. Me traz de volta, me leve de volta lá naquele lugar onde o Senhor me prometeu novamente. E reaviva essa promessa na minha vida. Eu tenho certeza que Deus não vai se negar de ouvir as suas orações. Faz esse desafio consigo mesmo, assim como eu fiz durante a semana aqui em casa. Fui lá para minha varanda, para minha rede nas madrugadas, e ali eu rasguei meu coração diante de Deus. Deus, olha, o Senhor me prometeu isso, o Senhor me prometeu aquilo, o Senhor me prometeu assim, o Senhor me prometeu... Entendeu? E à medida que eu ia orando, que eu ia derramando meu coração diante do Senhor, eu senti a presença do Senhor ali comigo. O calor do Espírito Santo me abraçando naquelas madrugadas. Faz isso, meu irmão. Volta para a sua promessa, olha lá de novo, olha o exemplo de Caleb aqui para nós. Em nenhum momento ele se mostrou fraco. Em nenhum momento ele quis abrir mão da promessa que Deus tinha feito para ele 45 anos atrás. Em nenhum momento ele esqueceu, por menor que fosse, as palavras de Moisés. A terra que pisar a planta do seu pé será a tua por herança. E 45 anos depois, ou seja, uma geração depois, ele toma posse da promessa que Deus tinha feito para ele. Então vai atrás da sua promessa. Talvez você tenha esquecido, mas peça para que o Espírito Santo traga de volta à sua memória a promessa que Ele fez. Acredite.
você será uma outra pessoa. As suas forças irão se revigorar. A sua vontade de lutar irá renascer, irá reacender novamente. Amém? Essa é a minha contribuição para você com essa palavra nessa tarde. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Talvez você se frustrou com alguém, com uma promessa, uma palavra. Talvez alguém tenha jogado areia numa promessa que Deus te fez. Você contou para a pessoa errada. Olha, Deus falou que vai fazer isso. A pessoa olhou para sua cara e falou, esquece isso. Já aconteceu comigo também. Mas ouça o Espírito Santo nessa tarde. Josué ouviu Caleb. Caleb chegou lá e falou, Josué, o Senhor me prometeu há 45 anos atrás. E hoje tem um Espírito Santo aí te ouvindo. Ansioso para ouvir você ir lá reclamar novamente a promessa de Deus para a sua vida. Essa é a minha oração nessa tarde para você, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Foi a minha contribuição. Nós estamos expondo aqui alguns dos livros, né, do nosso material. Se você quiser adquirir algum desse material, o telefone com o WhatsApp está aí embaixo. Entre em contato conosco. A minha esposa também tem um livro chamado Vitória no Deserto. Tem e-book, se você quiser adquirir, entre em contato aí também. E a gente vai ter o prazer de atender o seu pedido. Uma ótima tarde para você, um ótimo domingo, que Deus te abençoe e a gente se vê durante a semana. Um abraço.